Dada a grande repercussão do que eu falei no dia 14 de junho agora, sobre um ativo em especial que causa, né, retardo no processo de envelhecimento, no dia que eu trouxe esse ativo, eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal tentar adivinhar qual era esse ativo. No meu Instagram pessoal, teve duas fisioterapeutas que falaram da coenzima Q10. No Instagram do IBS Cursos e Pós, no qual eu sou colaborador, teve um colega que falou do PQQ. Eu dei duas respostas no meu Instagram pessoal, falei da coenzima Q10 como um acelerador mitocondrial, e no Instagram do IBS Cursos e Pós, eu falei do PQQ como um acelerador mitocondrial. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que muito, muitos colegas, muitos colegas me perguntaram, tá, mas os dois fazem a mesma coisa? Em síntese, ambos são aceleradores mitocondriais, mas com vias e com mecanismos um pouco diferentes e a gente precisa entender isso para poder prescrever, né? Então eu vou fazer muito resumidamente aqui para vocês como é a cascata, como é que acontece a, a, a utilização, como é que tanto a coenzima Q10 como o PQQ atuam no nosso sistema celular, né? Na nossa a farmacologia de ambos os medicamentos, a fisiologia farmacológica, digamos assim, de ambos os medicamentos. Vamos começar então com a coenzima Q10. A coenzima Q10 tem duas ações distintas, uma no núcleo. PQQ também vai ter duas ações distintas. Na verdade, tem três ações distintas, o PQQ, mas elas se convergem. Aqui são duas ações distintas, uma no núcleo da célula. Então, coenzima Q10 é um receptor nuclear, atua em receptores nucleares, né? Aonde a coenzima Q10 vai fazer a repressão, a correpressão do fator de transcrição NF-κB. O NF-κB é um fator de transcrição pró-inflamatório. Quando ele está ativo, ele vai sintetizar interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, aumentando o quê? Aumentando marcadores inflamatórios. Essa é aquilo que chamam de cascata inflamatória lenta. É o que mata e o que degrada a célula do animal, do ser vivo, né? O processo inflamatório. Então, coenzima Q10 correprime esse fator de transcrição, reduzindo ou inibindo a síntese de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Tá? Isso aqui, essa afinidade com receptores nucleares da coenzima Q10 ela é muito grande com células da glia. Por isso que coenzima Q10 é utilizado, por exemplo, junto com treonato de magnésio para tratar sensibilização central quando a gente fala em dor e para tratar neuroinflamação de maneira geral, aí tentando controlar, impedir ou ajudar no tratamento de inúmeras doenças degenerativas, como Parkinson, como Alzheimer e como muitas outras, né, que estão envolvidas na neuroinflamação. Por outro lado, né, nas mitocôndrias, de forma geral, no corpo humano, a coenzima Q10, quando em níveis adequados, ela mantém a produção de mitofusina 2 de forma funcional, né, digamos assim. Isso faz com que a mitocôndria trabalhe, né, com o intuito de produzir, tanto na síntese de glicose quanto lá no ciclo de Krebs, ela trabalha de forma adequada. Quando a gente tem baixos níveis de coenzima Q10 e coenzima Q10 é uma quinona produzida pelo corpo humano que vai depredando ao longo da idade, ou por uso de alguns medicamentos, como por exemplo as estatinas e medicamentos para diabetes, em especial medicamentos para diabetes do tipo 2, quando a gente tem uma depressão dessa coenzima Q10, a gente tem a perda da mitofusina 2. Isso vai causar o quê? Isso vai causar um dano mitocondrial, um dano severo mitocondrial que vai alterar todo o ciclo de Krebs. Alterando o ciclo de Krebs, eu vou ter um aumento muito grande da expressão de espécies reativas de oxigênio.
Quando eu tenho um aumento muito grande de espécies reativas de oxigênio, eu tenho uma produção aumentada de peróxido de hidrogênio, gerando o quê? A reação de Fenton. Peróxido de hidrogênio com oxigênio lá da mitocôndria causa ferrugem celular. Quando a gente utiliza ou a gente repõe coenzima Q10, a gente impede esse dano e a gente volta a reparar a mitofusina 2. É importante aqui salientar que artigo da Nature, é só olhar lá, a coenzima Q10 ela não é absorvida de forma oral, assim como ela não pode ser colocada via endovenosa por conta das suas moléculas muito pesadas. Então, ela é absolutamente intramuscular para poder ter esse tipo de efeito aqui, tá? Isso é preciso deixar bem claro. Reação de Fenton também ocorre, só para trazer isso à tona, em voga para quem não lembra ou para quem desconhece, ocorre quando a gente tem níveis de ferritina muito alta, tá? Também vai gerar aumento de peróxido de hidrogênio, né? Muito embora os valores de referência de ferritina eles sejam valores de referência até absurdos às vezes, a ferritina acima de 180 causa reação de Fenton. Reação de Fenton, ferrugem celular. Ferrugem celular, morte celular. Morte celular, doença, em resumo, né? Ou óbito, né, ao longo do tempo, porque vai causando pequenos danos irreparáveis às vezes e até neoplasia. Bom, falado sobre isso, então, e vocês entendendo o que é e como funciona a coenzima Q10, e isso está publicado, uma revisão bem recente, gente, tá, sobre a coenzima Q10 e a situação relacionada à doença e a sua suplementação, tá? Agora falando então do PQQ, né, dessa piroliquinona, a gente vai observar que o PQQ trabalha em algumas vias distintas, mas que se correlacionam. A primeira delas é que o PQQ ele vai aumentar a expressão de NAMPT. O NAMPT é uma nicotinamida fosforibusiltransferase que vai fazer o quê? Que vai aumentar a expressão de NADH. Aumentando essa expressão de NADH, a gente tem duas situações que vão acontecer. A primeira delas é o NADH vai facilitar a conversão de lactato em piruvato, tá? Resultando em aumento do consumo energético, então a pessoa vai ter um gasto energético maior, logo a pessoa vai emagrecer ou colher outros frutos positivos dela, tá? Então, isso é um fator bem importante, certo? Porém, a gente sabe que a conversão de lactato em piruvato vai formar um fator redutase chamado ácido lático desidrogenase. Esse ácido lático desidrogenase ele acontece de forma normal, mas quando muito exacerbado, ele é um marcador de dano de tecido. Tanto que em desportistas, né, em atletas, existe, geralmente faz um exame de ácido lático que eles falam, que é o marcador de ácido lático desidrogenase. Quando está muito alto, tem que afastar esse atleta para ele poder se recuperar, porque o índice de lesão dele está muito alto, né? Aí sim, aí vai ter que fazer o quê? Aumentar a suplementação de PQQ. Tem muito clube de futebol que já compra PQQ e coenzima Q10 para aplicar em seus atletas, né? Para quê? Para transformar o lactato em piruvato, certo? Então, essa é uma das funções do PQQ. A outra função bem importante do PQQ está relacionado a essa enzima aqui, ó, tá? As surtinas, na verdade, né? Ou melhor dizendo, sirtuínas, não surtinas, eu que surtei agora. Sirtuínas. As sirtuínas, pessoal, são fatores enzimáticos que estão envolvidos em processos metabólicos relacionados à resposta no envelhecimento. Eles conseguem, essas sirtuínas retardam
o processo de envelhecimento. Então, são enzimas metabólicas positivas, entre aspas, que vão ativar uma série de fatores nucleares, correprimindo uns, ativando outros, que fazem com que a gente tenha um retardo no processo de envelhecimento. Então, perceba, coenzima Q10, ela pode ser utilizada como um rejuvenescedor, entre aspas? De forma direta, não, exceto no sistema nervoso central, por diminuir a neuroinflamação das células gliais, né? A atuação dela está lá na mitofusina, melhor dizendo. Óbvio que, reiterando, todo mundo que toma simvastatina ou que tem diabetes do tipo 2 tem que repor coenzima Q10, certo? Por outro lado, o PQQ, ele atua nesse processo através da síntese, do aumento da síntese das sirtuínas, dessa enzima chamada sirtuína, além de melhorar toda a função do ciclo de Krebs, aumentando o gasto energético e também aumentando o processo de reparação tecidual quando você tem algum dano, quer seja por overuser, quer seja por alguma lesão. Então, dá para casar os dois? Dá para casar os dois. Dá para casar PQQ com sulfato de magnésio? Dá para juntar PQQ com sulfato de magnésio. Dá para juntar PQQ com treonato de magnésio, com coenzima Q10? Dá também. Quais são as dosagens? Aí é um segredo que no meu curso Masterclass em Prescrição Farmacológica aplicado à dor, que vai muito além da dor, vou ensinar para vocês, tá bom, galera? Um forte abraço e até mais!